Olá, meus amigos rotequeiros de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, chegou a grade 11:44, né? A 1144 na grade aí do próximo final de semana. Jogos da Série A, Série B e temos um jogo aí da Premier League, né? Primeira rodada, né? O pessoal, antes de eu começar aí, peço a todos que se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, né? Dê like, né? Isso aí, comente também, vá lá nos comentários e comente. Eu vou passar para vocês aquele palpite que eu sempre passo com três duplos, né? E já falando para vocês, grade difícil novamente, pessoal, tá? Não tá fácil não, mas vamos lá, né? Somos lotequeiros e não vamos desistir não. Então vamos aí para 1144, né? Vamos lá, vamos iniciar então, meus amigos. Temos o jogo 1, Botafogo e Flamengo, né? Jogão, hein? Jogão. Botafogo também tem compromisso esse meio de semana pela Libertadores, o Flamengo também. A próxima semana também as equipes têm compromisso pela Libertadores. Mas mesmo assim, pessoal, vai dar um jogo bom, né? Jogo de duas equipes que tá ali na frente, ali na ponta do campeonato, né? Eu vou eu vou de Flamengo, pessoal. Vou de coluna 2 esse jogo aí. Portanto, jogo 1, coluna 2, tá? Mas não é um jogo fácil não, é um jogo aí que seria o ideal um triplo, né? Fazer um triplo aí para ficar tranquilo, mas vou fazer aquele jogo com três duplos, né? Então não tem que arriscar de um lado, né? E eu acreditei mais no Flamengo, tá? O jogo 2 é Atlético Mineiro e Cuiabá, né? Esse aí não vou nem comentar, pessoal. Atlético jogando em casa, eu vou de coluna 1. Cuiabá começou mal o campeonato, reagiu, agora tá mal de novo, né? Perdeu em casa para a equipe do Grêmio, final de semana, por 3-1, né? Então vamos aí de Atlético Mineiro, vamos de coluna 1 no jogo 2, tá? O jogo 3 é Série B, Santos e Avaí, né? Isso aí vamos de Santos, né, pessoal? Santos está na liderança, tá tranquilo, deve ganhar mais esse jogo aí, né, pessoal? Jogando na Vila Belmiro, Santos e Avaí, a tendência é que o Santos ganhe, tá? Pra mim, é o jogo mais seco da rodada, né? Mais seco da loteca é isso aí. E o jogo 4 nós temos Ceará e Mirassol, né? O Ceará melhorou, mas na última rodada já perdeu para a equipe do Goiás, né? Perdeu de virada. Mirassol vem bem. Esse é um jogo para mim de coluna do meio, tá? Eu vou de empate. Agora aí pelo Campeonato Brasileiro, jogo 5, né? Série A. O Grêmio recebe a equipe do Bahia. Esse jogo vai ser no Alfredo Jaconi. Pessoal, eu acredito mais na equipe do Bahia, tá? Eu vou de coluna 2 aqui. Eu vou de Bahia. O Grêmio reagiu, vem vindo, vem melhorando, né? Hoje joga contra o Fluminense aí pela Libertadores, mas o Bahia tem um time muito bom e o jogo vai ser lá em Caxias, né? Não vai ser no campo do Grêmio. O Grêmio, por enquanto, ainda não está conseguindo mandar jogo em casa, né? Então eu vou de Bahia, eu vou de coluna 2, tá? Jogo 6, nós temos Bragantino e Fortaleza. Bragantino e Fortaleza. Jogo muito duro. Esse aí eu já vou usar o meu primeiro duplo, tá, pessoal? Eu vou de Bragantino e empate, tá? Coluna 1 e coluna do meio, tá? Duas equipes aí que vão ter compromisso no meio de semana, né? Pela Sul-Americana. Então, vamos de coluna 1 e coluna do meio, tá? O jogo 7 nós temos Fluminense e Corinthians, né? Duas equipes aí que não podem nem sonhar em poupar jogador no Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense joga hoje contra o Grêmio pela Libertadores e o Corinthians joga contra o Bragantino, né? E no final de semana, com certeza, eles vão mandar a equipe completa para campo, né? A situação de Fluminense e Corinthians no Brasileiro não é boa, né? É uma situação complicada. Então as equipes não podem poupar jogador, não. Aí eu já vou usar também mais um duplinho aí, pessoal. Eu vou de coluna 1 Fluminense e coluna do meio, tá?
Acredito que o Corinthians vai tentar tirar pelo menos um ponto do Fluminense aí, né? E o Fluminense vai procurar a vitória, né? Porque não é fácil a situação tanto do Fluminense como do Corinthians, tá? Tá difícil. Aí o jogo 8, né, da Premier League, o Chelsea recebe a equipe do Manchester City, né? Esse jogo aí é pela primeira rodada da Premier League, tá? Esse jogo eu vou de Manchester City, pessoal, vou de coluna 2, tá? Mesmo jogo sendo lá no campo do Chelsea, eu vou de Manchester City, tá? Acho que tem mais time aí que pode ganhar esse jogo. E o jogo 9, Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e Juventude, né? O Juventude que vem surpreendendo, né? Fazendo boa campanha. Vinha bem quando o Roger Machado era técnico, né? O Roger saiu para ir para o Inter. Veio o Jair Ventura, que é um bom treinador também, manteve lá. E o Juventude está conseguindo somar os pontos aí para se afastar aí da zona de rebaixamento, né? E o Atlético Paranaense é sempre difícil ganhar dele lá na Arena da Baixada, né? Mas é um jogo complicado, porque o Atlético deve poupar o time, né, por causa da Sul-Americana, né? Mas mesmo assim eu vou de Atlético, pessoal. Vou de coluna 1 aqui. Vou de Atlético Paranaense nesse jogo, tá? O jogo 10, Atlético Goianiense e Inter. O Inter que o Roger Machado assumiu lá, mas o Inter, apesar de ter um elenco bom, não consegue reagir no campeonato, né, pessoal? Tá com dificuldades. Empatou o último jogo jogando em casa, empatou no último minuto lá contra o Atlético Paranaense, estava perdendo o jogo, né? Empatou ali no finalzinho. E agora vai a Goiânia, né? Enfrentar o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é o último colocado, né? Perdeu para o São Paulo esse final de semana. A situação do Atlético praticamente é irreversível, né? O Atlético Goianiense deve ser rebaixado, né? E eu acredito que o Internacional pode se aproveitar aí dessa situação e ganhar esse jogo. Eu vou de coluna 2 aqui, eu vou de Inter, tá? Apesar do Inter viver um momento muito ruim, né? Mas vamos de Inter aí, tá, pessoal? O Criciúma, jogo 11, né? O Criciúma recebe o Vasco. Vasco que vem de vitória aí contra o Fluminense. O Criciúma é um adversário muito difícil, né? Principalmente jogando em casa, né? Esse jogo aí eu vou de coluna do meio seco, pessoal. Jogo 12, nós temos Palmeiras e São Paulo, né? Mesma situação aí, né? Tanto São Paulo quanto Palmeiras está envolvido aí na disputa da Libertadores, né? Com jogos nesse meio de semana, no outro meio de semana, né? Fica um pouco complicado para a gente saber aí as escalação dos times, né? Mas eu vou no time da casa, vou no Palmeiras. Mas é complicado, hein? É a mesma coisa do jogo do Botafogo e Flamengo lá, né? É triplo, né? Seria o ideal, né? E o jogo 13, nós temos Brusque e Coritiba. Esse jogo vai ser na Ressacada. Vai ser lá no campo do Avaí, né? O Brusque ainda não tá conseguindo mandar jogo em casa, né? Acho que tá em reforma lá o estádio, né? E ele vai mandar esse jogo lá na Ressacada, lá no campo do Avaí. Eu vou de coluna 2 aqui, eu vou de Coritiba, tá, pessoal? E chegamos ao jogo 14, né? Botafogo de Ribeirão Preto e Paysandu. Paysandu perdeu para o Santos, né? Jogando em casa, perdeu para o Santos. Botafogo perdeu também o último jogo, né? Perdeu acho que 3-1 para o Ceará, se não me engano. Então, eu vou usar o meu terceiro duplo nesse jogo. Eu vou abrir ele. Eu vou de Botafogo. Duas equipes precisando da vitória. E Paysandu aqui, meus amigos. É isso aí, meus amigos. Esses foram os palpites, né? Desejo a todos muita sorte aí. E que tenham todos uma grande semana. Um abraço sul-mato-grossense a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.